Fala galera, e aí, beleza? Estádio Esquadrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor. Hoje é quarta-feira, a gente está passando aqui para fazer aquele nosso giro de notícias, falar um pouquinho do Bahia, falar um pouco sobre o time de lá, falar um pouquinho sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro teve jogador hoje que saiu machucado do treino e a gente vai falar do Bahia. Bahia fez o último treino da semana. Meus amigos, o último treino da semana. E é sobre isso que nós vamos falar. Vamos falar aí do Bahia, vamos falar do Cruzeiro. Mas antes da gente começar a falar, é claro, aquele nosso jabazinho básico, ó. Você já se inscreveu no nosso canal? Já deu essa moral pro Estádio Esquadrão? Se deu, aquele nosso muito obrigado. Se você não deu ainda, inscreva-se no nosso canal. Ajude a gente a crescer. Nós estamos querendo, ó, chegar aqui aos 6 mil inscritos. E aí a gente depende de você. Desse R$1 de moral pra gente. Claro, se você já é inscrito, lembre-se de, ó, deixa o dedo, sente o dedo no like. O like também ajuda a propagar o nosso conteúdo aí com mais e mais torcedores do Bahia, mais e mais pessoas que queiram saber informações sobre o nosso tricolor, beleza? Então, agora sim, fizemos o merchan, partiu pra gente falar do Bahia. Vamos começar a falar do Bahia. Bahia fez hoje, nessa quarta-feira, o último treino da semana. E é isso aí que você ouviu. É o último treino da semana, tá? Você não está ouvindo errado, eu não estou falando besteira. Quarta-feira o Bahia fez o último treino da semana. Qual a lógica do Bahia? Entre o jogo do sábado e o jogo da próxima sexta-feira, com essa data FIFA no meio, o Bahia tem 12 dias, né? Então, do domingo até a quinta-feira, o Bahia tem aí 12 dias. Como é que o Bahia programou fazer essa divisão? Treinou segunda, treinou terça, treinou quarta, então treinou 3 dias. Aí ele vai folgar quinta, sexta, sábado e domingo. Folga 4 dias e aí treina segunda, terça, quarta e quinta-feira. Então, dos 11 dias aí, dos 12 dias, né? 12 dias o Bahia fez. Vão fazer 7 treinos, então 7 treinos sendo o que? O primeiro com 3 dias, a segunda etapa com 4 dias. Então, um dia de folga por conta do jogo contra o Flamengo, 3 dias de treino, 4 dias de folga, incluído o final de semana, e uma semana cheia para o Bahia treinar e viajar até Minas Gerais para jogar contra o Cruzeiro. Tempo suficiente para o Bahia recuperar jogadores, tempo suficiente para o Bahia pensar e tempo suficiente para Rogério Ceni pensar o que é que ele vai fazer para colocar no lugar de Santiago Arias e colocar no lugar de Caio Alexandre, beleza? E é sobre isso que nós vamos falar. Claro, sendo hoje o último treino da semana e com 4 dias de folga aí, era normal, né, que a gente pensasse que o Rogério Ceni não ia simplesmente fazer um treinozinho simples e liberar a galera, não. O que é que o nosso mister fez? O que é que o Rogério Ceni fez para os jogadores? Hoje o Bahia fez um treino coletivo, né? Então, você tá vendo as imagens aí na tela. O Bahia pegou a equipe principal, né, e os jogadores do elenco principal do time de profissionais e fez um jogo, um treino coletivo contra a equipe sub-20. Time do sub-20 que está aí treinando e se preparando para o jogo contra a equipe do Retrô, né? A próxima fase nós postamos aqui no nosso YouTube, fique ligado. Então, sub-20 do Bahia que joga contra o Retrô na próxima semana e está em treinamento, então o nosso tricolor, o nosso Bahia aproveitou a molecada aí que está treinando, né? E simplesmente fez o treino aí junto da galera, tá? Então, Rogério Ceni fez o seguinte, dividiu o elenco em 2. Uma parte dos jogadores, eles jogaram o coletivo contra a equipe do Bahia Sub-20, né? Que jogará contra o Retrô. E os jogadores que não participaram desse coletivo, você está vendo algumas imagens aí, inclusive, ó, nesse coletivo, Biel e Acevedo treinaram normalmente, né? Nossas esperanças aí de jogadores, né? Para poder estar em campo na semana que vem. Então, quem não fez esse treino ficou com o auxiliar técnico fazendo alguns exercícios mais técnicos. Então, o fato foi,
Último dia de treino da semana, nós tivemos um coletivo, ou seja, o Rogério Ceni aproveitou aí para forçar os jogadores. Claro, a assessoria do Bahia não divulgou resultado, não divulgou escalação, para não revelar nada. Mas é provável, né, que o Rogério Ceni deva ter feito algumas modificações para ele também começar a pensar, né, em qual time ele vai colocar. Ele tem que substituir o Arias, que levou o cartão vermelho, e ele tem que substituir o Caio Alexandre, que levou, né, o terceiro cartão amarelo. Nada como um jogo para ele poder pensar. É isso, né? Então, o time do Bahia fez o coletivo. Vamos falar um pouquinho agora do lado de lá. Vamos falar um pouquinho do Cruzeiro. Do Cruzeiro, a novidade que não foi uma novidade boa para os torcedores do Cruzeiro, né? Sorte a nossa. É essa que você está vendo na tela aí, ó. Quem você está vendo caído aí é o goleiro Cássio, né? O goleiro Cássio aí que se machucou, teve um acidente de trabalho no treino de hoje, né? Então, enquanto ele treinava para a partida, o goleiro acabou se machucando e provavelmente, né, pode virar aí um desfalque, né? Esse aí, o Cássio, pode ser desfalque para a equipe do Cruzeiro jogando contra o Bahia. Então, Cássio teve aí, sentiu a coxa direita e pode desfalcar o time do Cruzeiro. Lembrando vocês, né? O time do Cruzeiro já tem alguns desfalques aí. Ainda está em dúvida se vai contar com o Lautaro, mas tá aí, ó. Goleirão, né? Uma das contratações do Cruzeiro para essa segunda janela, segunda janela do ano, sentiu a coxa direita. Agora o que a gente precisa torcer, né? Quanto menos, claro, nada contra o profissional, mas a gente está querendo que o nosso Bahia se dê bem, né? Então, se ele demorar um pouquinho mais para se recuperar, melhor para o nosso Bahia. Então, dor de cabeça na equipe do Cruzeiro, né? E o nosso Bahia, claro, tem ainda a dor de cabeça de não ter o Rezende. Então a gente não tem o Caio Alexandre e não tem o Rezende. E o Rezende não deve jogar aí, não deve voltar até o próximo jogo contra a equipe do Cruzeiro, né? E o atacante, o Lautaro Dias, né? Além do nosso amigo Cássio, né? O Lautaro Dias também não participou das atividades na manhã de hoje, tá? O jogador está fazendo aí um controle de carga, segundo divulgou a imprensa, a assessoria de imprensa do Cruzeiro. Então ele está controlando os treinos, né, para poder ter condições físicas aí de jogar com tanta folga, né? Com tanta folga aí nessa data FIFA. O time do Cruzeiro ainda controlando carga do atacante. Além disso também, né, o Cruzeiro informou essa semana que o volante Matheus Henrique lesionou o músculo do quadril e com isso vai aí desfalcar o time do Cruzeiro por um período aí, já que eles não vão fazer esse do Cruzeiro, ter o desfalque do Matheus Henrique, e agora tem que avaliar aí se vai ter desfalque do goleiro Cássio ou não. A gente vai acompanhando, tá? É isso aí, né? Esse é o nosso giro dessa quarta-feira, notícias do Bahia, notícias do Cruzeiro. Quinta-feira, Bahia de folga, sexta-feira, Bahia de folga, sábado, Bahia de folga, domingo, Bahia de folga. Tricolor retorna na segunda-feira às 14 horas para ir já engatar a semana inteira e jogar contra o time do Cruzeiro na sexta, beleza? A gente vai soltando algumas notícias aí, a gente vai falando tudo o que acontecer com o nosso Tricolor durante esse período do recesso. Valeu? Estádio Esquadrão, a gente agradece, fica por aqui, um abraço e já fui, papá!